Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura, esse canal que traz sempre o que há de melhor na literatura para vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês um autor curitibano chamado Carlos Machado. O Carlos Machado, ele escreve em diversos gêneros, né? Ele é contista, novelista, e hoje eu vou falar do seu último livro, que é O Olhos de Sal. Bom, primeiramente eu vou dizer que essa edição é muito bonita, né? Essa capa ficou muito bonita. Todo o cuidado aqui, né, que a Sete Letras teve com esse trabalho editorial, tem as orelhas bem bonitas. Um texto bem bonito também, né, do Jonathan Silva, aqui na orelha, que fala muito da obra. Então, como o Jonathan e o Carlos, eles são amigos há muito tempo, né, se conhecem muito bem. Então, o Jonathan conseguiu fazer melhor do que ninguém essa síntese do que é o livro do Carlos. E eu acabei conhecendo o trabalho tanto do Jonathan quanto do Carlos no ano passado, quando nós participamos do projeto Quarentena Literária. Então, fico muito feliz agora de vir aqui e falar dos textos deles após a leitura. Já falei do livro do Jonathan Silva, então vocês podem até conferir, né, em algum lugar por aqui. Vou deixar o link para vocês conferirem o vídeo do Jonathan Silva, que eu fiz falando do Histórias Mínimas. Mas hoje o nosso foco vai ser então o Carlos Machado, e eu vou falar aqui então do Olhos de Sal. Bom, esse título também já é um título que sempre despertou em mim assim uma curiosidade, né? Nossa, Olhos de Sal, né? Você fica, nossa, quantas metáforas são possíveis para esse título. Então eu achei já muito legal a escolha do título, né? A escolha do desenho aqui da capa, né? Com todo esse branco, né? Toda essa neve. E também traz muitas metáforas aí pra gente. Gostei bastante. Tá? Sete Letras tá de parabéns, Carlos, também. E vamos falar então do livro, né? É o primeiro livro que eu leio do Carlos. Eu já tinha lido alguns textos menores, né? Alguns contos. Esse livro ele faz parte, assim, digamos, de uma trilogia que o próprio Carlos fala, né? Uma trilogia do não lugar. Obviamente ele pode ser lido como um livro separado, mas ele está também dentro desse contexto do qual também fazem parte, então, o Poeira Fria, que é um livro de 2012, e Esquina da Minha Rua, de 2018. E esse não lugar, então, ele está muito presente, muito vivo nessa obra, né? Enquanto você vai lendo, você fica o tempo todo, né, se sentindo nesse não lugar junto com esse personagem que não é nomeado, né, apenas a letra C. E ele vai acontecendo então, né, nessas reminiscências desse personagem, e muitas vezes você não sabe o que é real, o que é imaginação, o que ele tá, né, lembrando, o que ele tá querendo que fosse verdade e o que realmente aconteceu. E eu acho que ficou muito. O Carlos tem um domínio muito grande da linguagem, né? E ele faz de uma forma, uma prosa muito poética. E eu vou ler aqui, então, para vocês, né? Alguns trechinhos, porque como é uma novela, não dá para ler assim o livro todo, mas eu escolhi alguns trechos que eu acho que vão fazer vocês captarem aí a essência do livro, a essência da história. Começa então aqui com. Eu vou ler o primeiro parágrafo, que já é aquele parágrafo que já dá um tchan, assim, né? Quando você começa a ler, você já, nossa, uau! E eu gostei muito. Então eu vou ler para vocês também captarem aí qual é o sentido desse personagem que tá aí nesse não lugar, nessas reminiscências. Então começa lá. Dentro da fotografia, ele guardou o silêncio, mas um silêncio alto, desses que fazem o vizinho tocar o interfone às 3 da manhã para dizer que tem que ir trabalhar amanhã cedo e precisa dormir. Incomoda, atrapalha quem está ao lado, mas é toda uma imaginação que só ele pode saber. Então aqui a gente já vê, né,
esse personagem, então, olhando para essa fotografia, né? E no silêncio que grita mais do que qualquer outra coisa. Então, é bem, já dá o tom, né, do livro. E aqui eu vou continuar, então, vou pulando assim algumas páginas, né? Mas vou ler um outro trechinho que eu achei bem interessante também. E aí esse personagem, né, ele mora em Curitiba, mas ele vai fazer uma viagem para a Suíça, né, justamente por conta de uma mulher que ele conheceu há mais de 20 anos e que nunca esqueceu, né, essa história que ele viveu com ela. Então ele vai voltar para a Suíça a fim de revisitar essas memórias, né, quem sabe encontrar. E aqui, então, eu vou ler um trechinho dele lembrando, né, de quando ele estava, então, com essa mulher e no passado, né, e as coisas que eles fizeram juntos. Então ele vai falando aqui: uma caminhada em linha reta, mas subindo e descendo pelas pedras, sem maiores dificuldades, apenas insistindo para que as pernas aguentassem. A cada quilômetro, algumas fotos, uma imagem mais impressionante que a outra, paravam para descansar. Ele nunca havia notado o quanto o sol saía desses olhos pequenos. Mostrava sua cidade a ele, estava onde mais gostava de ficar, acompanhada de seu pedaço de Brasil. Viveriam em uma dessas casas, teriam um pequeno cachorro e uma filha. Ela falaria 3 idiomas, misturando vocabulário para indicar os nomes dos objetos. Aprenderia a caminhar pelas areias das praias e a descer de snowboard em alguma estação de esqui. Então aqui ele está, né, passeando com essa moça nesse tempo passado em que eles planejavam, então, né, de repente esse era um sonho dela, né, ter uma família, ter uma filha, e como ele era brasileiro e ela era suíça, então a criança ia crescer, né, nesse ambiente de praia e de neve, falando vários idiomas. Então aqui nesses esses sonhos, né, que estavam sendo construídos. E aqui achei interessante que ela fala, né, estava onde mais gostava de estar, que com o seu pedacinho do Brasil. E aí, passando um pouquinho mais para frente aqui, né, aí vai chegar no momento em que eles se despediram, teve esse momento dele voltar, né, pro Brasil. E aí vem a seguinte frase, né? Eu não sei como você se sentiu depois que me despedi dizendo que voltaria. Esse sentimento me dói a cada dia. Então, é o nosso personagem aqui, né? Pensando em como a sua amada se sentiu quando ele disse, né? Se despediu dizendo que voltaria. E, na verdade, ele sabia que ele não voltaria. E é um sentimento que dói nele, né? Que ele não conseguiu superar isso. E aí, ele vai mais pra frente falar, né? Continuando nessas reminiscências, ele vai narrar que eu não me casei, não pude, não tenho filhos, não pude, não saí de Curitiba, não pude. Então é toda assim uma questão de que ele não conseguiu nem voltar para ficar com a sua amada, nem conseguir viver direito a sua vida aqui, né? Não conseguiu casar, não conseguiu ter filhos, nunca conseguiu sair daqui, né? É uma questão assim bem aquela impossibilidade, né? Aquilo que poderia ter sido e que não foi e que atormenta, né, esse personagem. Então, indo aqui um pouquinho mais para frente, aí ele vai encontrar também uma carta, né, que foi deixada pela sua amada. E aí tem esse trecho dessa carta que se repete na voz de várias personagens, principalmente das amigas dessa mulher. E fala justamente sobre essa questão dessa despedida, né, que eu falei ali um pouquinho antes. E fala o seguinte: você não dá a mínima para saber como eu fiquei depois que entrou naquele maldito portão de embarque, não é mesmo? Mesmo dizendo que voltaria, eu sabia que não. Dizer que saí chorando daquele aeroporto, como muitas outras vezes, é pouco. Eu saí dilacerada. Cortaram um pedaço de mim e jogaram para fora. Antes grudados, em um piscar de olhos, os braços levantados, dizendo que voltaria para nunca mais. Fechei os olhos e andei sem direção por aquele aeroporto, sem encontrar a porta da saída. Não sabia nem qual trem deveria pegar, se indo para frente ou para trás, qual botão apertar, o que abre ou o que fecha.
E aí ele vai continuando, né, lembrando, e aí ele vai lá se sentar no pátio do colégio, revisitando, né, esses caminhos que ele fez ali na cidade dela. E aí ele vai falar o seguinte: além da diferença física, um oceano entre as duas cidades está imerso na diferença do tempo. Quantos anos escondido dentro dele mesmo, perdido entre a memória e a realidade. Lembranças que se tornam reais de tão claras que são, mas ao mesmo tempo viram um esquecimento por serem frágeis. Então, novamente, nessa questão desse personagem, ele não conseguia se encontrar, né, nem dentro dele mesmo, né? Ele ficou nessa imobilidade que não deixou nem ele viver o que poderia ter sido, nem continuar a sua vida deixando para trás. Então é muito interessante, né, isso que ele fala de estar perdido, né, entre o que é memória e o que é realidade. E aí eu vou ler para vocês, aqui para a gente terminar, esse último trecho que eu diria que é quase um epílogo do livro, e ele pode ser lido até como um conto separado, e foi isso que o Carlos até fez, até deixei aqui para mostrar para vocês, né? O Carlos também, ele participou da antologia Parem as Máquinas, do selo Off Flip, que eu tenho um conto meu aqui, e tem o conto do Carlos também, que é justamente esse trechinho aqui, que se chama Dezembro. E eu achei muito interessante, porque eu não sabia disso, e já tinha visto, então, o conto do Carlos aqui nesse livro, né, que nós temos as nossas obras juntas, do selo Off Flip. Já tinha lido Dezembro aqui, e quando eu cheguei para ler o final aqui do Olhos de Sal, então me deparei com esse finalzinho aqui, que é o Dezembro, e eu vou terminar esse vídeo, então, lendo para vocês esse trecho que está aqui na novela, né, no Olhos de Sal, mas que também pode ser visto como um conto separado, ou até mesmo como um epílogo do livro. Então vamos lá. Dezembro. Os chinelos colocados ao lado do tapete, sentado no sofá. A caneca da promoção de Natal do supermercado esquentando a mão esquecida na haste. Ajeita 2 dedos com cuidado para que o café não caia na camisa branca encardida pelo tempo, pelo suor dos dias quentes que nunca existem por aqui, mas que sorrateiros brincalhões passam de vez em vez pela janela e queimam a ponta da língua com o quase fervido. A mesma roupa todas as quartas-feiras, a calça já larga de tanto emagrecer, sem o arroz feijão dos dias em que não se senta sozinho em uma esquina qualquer. Os 2 últimos pedacinhos de chocolate mergulhados no líquido preto, derretidos juntos com a fumaça e com o cheiro do pó. Flutuam como uma manhã preguiçosa. Ele olha fixo para dentro dessa xícara, querendo ler a borra do café, mas ainda se atrapalhando para ver. Não são apenas os 2 últimos pedacinhos de chocolate que trouxe da última viagem. Um urso dourado, desenhado em alto relevo de creme branco. São as 2 últimas gotas de açúcar derramadas sobre os lábios dela, como da primeira vez em que estiveram juntos em uma viagem para o meio do Brasil. Copa do Mundo, a seleção jogando contra a Alemanha, os dedos entrelaçados embaixo do beliche onde todos dormiam, eles e elas. As unhas comunicando-se em um idioma que só os 2 conheciam. Inventaram todo um léxico, uma sintaxe, palavras e imagens que eram projetadas no muro de fora do hotel, onde passaram frio abraçados, copo de cerveja na mão, já na capital portenha. Beer contract. Como é seu quarto? Está gostando do workshop? Poderíamos sair para jantar, dançar um tango, comer alfajor. Qual o seu maior sonho? Pois subiram uma primeira montanha ainda apagada no meio da cerração, quase sem poder respirar, máscara de oxigênio. Seus lábios de açúcar como 2 pedacinhos de chocolate. Um pulo por cima da linha do Equador. Ela no norte, ele no sul. A cena de longe dizendo que voltaria montado em um cavalo branco, nem que fosse para atravessar o Oceano Atlântico a nado, ou os Alpes de bicicleta. Pode me emprestar os stickers? Manco de uma perna, já apoiado em suas costas,
Descendo uma pequena elevação de 10 metros com os esquis amarrados no joelho, ela ria o riso mais aberto e sincero do inverno europeu. Sussurrava português atropelado, como um ornitorrinco. Lindo. Ele já perdido no meio da língua de Goethe, como uma lagartixa sendo perseguida pelo primo mais novo que visita os avós. Esses 2 pedacinhos de chocolate são as 2 taças de vinho tinto desejadas ao longo de noites infindas, ainda acordados, misturados com flocos de neve negativa caindo por Berne em todos os dezembros em que se olharam com a respiração. O que ainda resiste, sentado no sofá de casa, olhando para essa xícara e os 2 pedacinhos de chocolate derretidos no café, é o cheiro da torta de frutas vermelhas, brancas e amarelas, que embriaga a casa dos pais dela nesses dias de dezembro. O açúcar espalhado pelos lábios, confesse, você roubou o maior pedaço dessa torta, não é verdade? E assim riam as noites todas, dentro e fora, parando apenas quando quase caíam no gelo derretido da poça de água na floresta. Você viu a raposa passando ali por cima? Estão procurando camundongos. Ao redor da árvore, com bolinhas coloridas e velas pingando no chão, todos riam da história da raposa com medo da própria sombra. Os ursos hibernam no inverno. Por aqui, nem pássaros. E tem uma palavra que eu não sei dizer aqui, ó. Frohheimchen, my darling. Eu não sei, me perdoem. Não sei como pronuncia. Nos 2 últimos pedacinhos de chocolate, ainda se vê os olhos do urso pintado de creme branco, pingos de açúcar e sal. Muito sal, em um dezembro de 35 graus. Choroso, em que sabe não verá a neve. Nevermore. Bom, gente, esse é o livro do Carlos Machado, Olhos de Sal. Quero pedir perdão aí porque não sei falar a língua do Goethe. Inclusive, essa foi uma das coisas assim, acho que é a única coisa que eu não gostei muito do livro, porque tem algumas partes que são, né, em outra língua e que obviamente fazem todo sentido por uma obra que se passa lá e cá, né, mas eu não consegui ler, e aí fica difícil de... Eu sou uma pessoa que gosta de entender cada linha do livro que eu leio, né, e teve essas partes então que estão em alemão que eu não consegui ler, mas elas fazem todo sentido, né, de estarem ali no texto. Outra coisa que eu não comentei também, que eu achei bem bacana, né, então assim, só avisando, né, se vocês forem ler, vocês já estejam preparados que vai ter alguns trechos do livro que estão em outra língua, mas se vocês forem como eu, que não entendem, eu acredito que não vai prejudicar tanto assim. Óbvio que se conseguirem ler tudo é muito melhor, eu acho que fica muito mais rico, mas também eu não senti que prejudicou o meu entendimento total da obra, não ter entendido essas partes, né? E outra coisa que eu quero comentar, então, que eu achei bem legal também, que o Carlos fez, né? Apesar de toda essa questão poética e que ele tem, né, no seu escrito, eu senti que ele trouxe isso muito para próximo do leitor, quando ele faz, né, as impressões que ele tem das fotografias, né? Então ele tá vendo lá as fotografias, aí ele coloca lá uma lista, né, as impressões, né, depois da primeira viagem. Então ele vai falar, lá nesse lugar que a gente foi, os carros andavam para trás, ou não importa que idioma você fale, você vai virar a próxima esquina e poder se comunicar usando as palavras que você conhece. Então ele vai colocando essas impressões da viagem. Tem um outro trecho também que ele vai fazer uma lista das músicas, né? Então isso tudo são coisas que aproximam, né, o leitor, porque aí você começa a reconhecer, né? Ali ele faz algumas descrições também das viagens, né, que eles fizeram, Buenos Aires, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro. Não são coisas que deixam você conhecer o contexto, né, que os personagens viveram desse romance, dessas viagens, que músicas eles escutavam, né, quais foram as impressões que eles tiveram. Tem até uma lista aqui dos documentos a serem providenciados, né, nessas viagens dele para lá e para cá. Então é uma brincadeira bem legal que ele coloca ali, né? Então realmente é uma lista, né? Você vai precisar do segunda via da certidão de nascimento, declaração de estado civil, barará, barará, barará.
e achei que fez um contraponto, assim, com toda... porque é um livro realmente, assim, pesado, no sentido de que ele traz toda essa questão, né, existencialista do personagem, e de refletir, né, na sua solidão e das suas memórias. Então, esses trechos, eles acabam deixando um pouco mais leve ali, né, de todo esse dilema que o personagem passa, né, esse dilema interno, né, psicológico. Então, quero parabenizar o Carlos, recomendar muito a leitura aqui do Olhos de Sal e também da trilogia toda, né, essa trilogia do Não Lugar, que é todos os lugares. Agradeço vocês que ficaram nesse vídeo até aqui. Até a semana que vem, com muito mais livros, muitas leituras e um abraço a todos.